A paz do Senhor, como nós estamos fazendo, continuando, o nosso ano com a Bíblia. Estamos estudando, lendo, meditando, conversando um pouco acerca do livro, dos livros de Reis, o primeiro livro e o segundo. Já estamos no segundo, não é? Uma bênção também esse livro, a inspiração do Senhor, a palavra do Senhor. Podemos ver ali coisas que realmente entristeceram o coração do nosso Deus. Mas esses dois livros, na verdade, eles continuam a história de Israel, falando acerca da história de Israel. O livro mesmo, o primeiro livro dos Reis, começa com as histórias a respeito de Salomão, o filho de Davi, que ficou verdadeiramente conhecido como o rei mais sábio de Israel. Todos já conhecem essa história, nós podemos ver durante estes dias também. Que depois da morte de Salomão também nós vamos ver o que? O reino dividido. O Reino Unido de Israel se dividiu em dois reinos separados. Tudo porque Deus falou que se houvesse pecado no coração daquele que ele estivesse ali colocando como rei, fosse ele, o próprio Salomão, sua descendência, seus filhos, o reino seria dividido. Então Israel, verdadeiramente, Israel no norte, conduzido por várias monarquias, e Judá também, que veio no sul, e Judá no sul também, liderado pelos descendentes de Davi e Salomão. E no meio dessas histórias de guerra estão as histórias de dois dos grandes homens, profetas do Senhor, do antigo Israel, do Antigo Testamento, homens abençoados, sujeitos às mesmas paixões que nós, as mesmas situações, as dificuldades, tristezas, alegrias, mas estavam ali, e marcantes foram as suas vidas naquele contexto da história de Israel. O segundo livro também nos fala sobre a queda de Israel diante do Império Assírio, no ano de 722 a.C., e também sobre a conquista de Judá pelos babilônios em 586 a.C. também. A queda de Judá e de sua capital, Jerusalém, que marcou também o início de um novo período na história de Israel. O exílio, ou seja, o cativeiro, quando muitos dos moradores de Judá foram deportados também para a Babilônia. Então, esses acontecimentos foram vistos realmente como julgamento sobre cada uma daquelas vidas, porque elas não seguiram a lei de Deus. Triste, Porque não obedeceram à lei de Deus e podiam ter uma vida totalmente diferente, As bênçãos do Senhor estariam sobre cada um deles, eles não viveriam uma vida sem dificuldades, porque o próprio Jesus nos mostra isto, que no mundo teríamos muitas aflições, este mundo não nos pertence, nós não somos deste mundo, E as lutas continuam, mas que nós possamos conciliar a nossa vida secular, A nossa vida neste mundo, mas principalmente conciliar a nossa história com Deus, nos ligar em Deus o tempo todo para estarmos vencendo este mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nos diz no dia de hoje, que é o nosso texto que está no capítulo do segundo Reis 17, do versículo 5 ao versículo 23. E aqui no 5 diz assim: porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. O rei da Síria, ele não entrou por uma parte só da terra, ele entrou por toda a cercania, por todo o Israel, por todas as partes de Israel. E por que tudo isso? Porque diz aqui, ainda no 6 diz: no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. E aqui no 9 ainda nos diz assim: e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Então podemos ver que tudo isso aconteceu por causa do pecado daquele povo. Israel
pecou contra o Senhor. Eles serviram a ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. No versículo 12. Então, tudo que Deus ensinou, tudo que Deus mostrou como um verdadeiro pai, um pai de excelência, um pai forte, poderoso, soberano, com muito amor, com muito cuidado para com aquele povo, justamente o povo fez o contrário, e por isso o povo sofreu. E quantas vezes nós temos também vivido assim? Nós conhecemos a palavra, sabemos o que devemos fazer e justamente fazemos o contrário. Em qualquer área da nossa vida, qualquer área que você possa estar fazendo algo que não está agradando ao Senhor. Deus, às vezes você é um dizimista fiel, um ofertante fiel, mas não é fiel à sua esposa, a seu esposo. Muitas vezes pensamos que só é o ato em si, mas não, a própria palavra de Deus nos diz, nos orienta. O próprio Jesus diz que só em pensar. E quantas vezes homens, mulheres de Deus estão com pensamentos, com devaneios para com uma outra pessoa, pensamentos para com um outro homem, para com uma outra mulher. Pensamentos maus também acerca das pessoas, acerca de um irmão, acerca de um vizinho, acerca de qualquer pessoa que possa estar, diante de você, e você está com julgamento, você está pensando, você está falando, você está afirmando coisas que você não tem nem certeza. Então nós podemos ver que tudo isto é triste. Deus se entristece e por isso vem os castigos sobre nós. Porque eu sempre digo, ele se afasta de nós, não é? Ou melhor, nós nos afastamos, eu penso mais assim, na verdade, nós nos afastamos do Senhor. Então, em consequência, é lógico que ele está distante de nós, e distante de nós estamos sujeitos a qualquer coisa. O lobo vem e despedaça a ovelha. Que nós possamos aqui, neste momento, estar pensando, buscando em Deus, que Ele nos mostre aquilo que não temos consciência ainda de que estamos pecando, e aquelas coisas que temos a certeza de que estamos fazendo, que estamos entristecendo o coração do Senhor, que possamos nos arrepender de cada uma delas, porque no 21 nos diz: porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram o rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Todos que nos fazem afastar do Senhor fazem com que venhamos cometer grandes pecados. Olha a companhia, veja com quem você está andando, para que não venha a acontecer algo semelhante, algo pior, que você venha ver a sua casa despedaçada, o seu reino aí particular dividido. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter a certeza de que Ele é conosco e que Ele quer o melhor para nós, e que assim fazendo a sua vontade, realizando o desejo do seu coração, nenhum mal virá sobre nós. Querido Deus, apresentamos ao Senhor, ó Pai, nossos pecados, tudo que temos feito, ó Deus, como igreja, como membros de igreja, como corpo de Cristo, como participante de uma família. Que o Senhor venha nos perdoar neste momento, e que o Senhor, por amor a Ti mesmo, por amor ao Teu Filho Jesus, não rasgue o nosso reino dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque estamos nos arrependendo. Então que o Senhor continue nos mantendo unidos, para que a vitória chegue mais rápido ainda aos nossos lares. Deus, continua guardando a família do Teu povo, continua abençoando o Teu filho, a Tua filha, que diariamente tem participado conosco. Que o Senhor abençoe com sabedoria, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua despensa, Pai. Que o Senhor abençoe a sua saúde. Ele, ela e a sua casa, a sua família sejam ricamente abençoados por Ti. Que neste dia, neste momento, no momento que essa pessoa está ouvindo essa palavra, o Senhor derrame chuvas copiosas de bênçãos sobre as suas vidas, porque nesses corações o Senhor está vendo, ó Deus, arrependimento. Muito obrigada por tudo, com perdão dos nossos pecados, hoje e para todo sempre te agradecemos, em nome mesmo de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionário, auxiliador à frente.